A Índia falava em 7 principais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Tudo isso faz parte de um sistema amplo. Tá? Eles estão conectados num sistema maior. O que vem? A nossa cultura, a nossa visão de vida se apropria desse conhecimento e fala o quê? Muito simples. Daqui para baixo são os centros inferiores. Daqui para cima, os centros superiores. Ô Carlos, por favor, apaga para mim aquela luz. Né? Então aqui a gente já dividiu a coisa. Né? Do umbigo para baixo não presta, é do pecado, é da matéria, é da comida, é do sexo. Né? E daqui para cima, principalmente na cabeça, são os centros superiores, elevados. Olha a nomenclatura que a gente adota. Os centros superiores e os inferiores. Não é? Então você tem um centro que te liga à matéria. Você tem um centro ligado à manifestação da energia genésica a nível sexual. E você fala, não, esses não prestam, porque é isso que nos mantém presos. Na matéria, no pecado, na terra, aquela nossa velha herança. Aquela nossa velha herança. A gente não consegue olhar para a coisa amando tudo. Não divide. Eu só amo daqui para cima. Só esses centros me comunicam uma dimensão superior de vida. Mentira. Ou como nós somos tremendamente conflituosos, internamente, espiritualmente, com a nossa visão de mundo. Não que os grandes yogis da Índia tinham essa visão deturpada que a gente tem. Né? Vamos esquecer todos os centros básicos aqui, né? Que estão abaixo aqui da região do peito ou do umbigo, e vamos concentrar só em cima. Essa é a nossa interpretação ocidentalizada para a coisa. Quando, na verdade, se a gente não interpretar ou considerar todos os centros na sua devida importância, nenhum é mais importante do que o outro. Porque todos funcionam com um único propósito, um único conjunto, não há separação. Se a gente fica observando, interpretando os chakras com essa mentalidade, a gente vai continuar naquela mesma desgraça existencial. Céu e terra, pecado, mérito, blá, 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 dividindo. Sempre, nunca vamos conseguir viver uma vida integral. Em harmonia com tudo, da forma com que o todo existe. E já existe nesse aqui e nesse agora. Os tibetanos, eles vão falar em 5 chakras principais. Às vezes em 4, às vezes em 6, depende da escola de pensamento. Tá? Inclusive, as nomenclaturas que eu vou passar aqui para vocês, elas não são assim válidas para todas as escolas. É uma das nomenclaturas que eu escolhi passar aqui, que eu acho que é muito interessante. Então, nesse sistema que eu vou passar para vocês, eles colocam 5 chakras principais. Ah, mas eles não conheciam os 7? Sim, conheciam. Mas eles estavam expondo apenas aqueles com os quais eles queriam trabalhar num primeiro momento. Haviam outros centros de força que eles deixariam para trabalhar num outro momento. Mas a princípio o que a pessoa, o que o discípulo precisava saber, eram esses 5, ou 4, ou 6, dependendo da tradição. Na nossa aqui, no nosso modelo, 5. Ok? Chakra em tibetano é Korlo. Ok? É o mesmo sentido, o mesmo significado que o chakra indiano, vórtice de energia, mas na verdade é roda. Roda. Simples. Ok? Então, Korlo. Aqui é escrita em tibetano. Ok? E vamos lá. O que acontece no caso de interpretação tibetana sobre os centros de força? Vejam como é fantástico.
como esse universo desse conhecimento é maravilhoso e vejam o alcance dos tibetanos. Ok? Eu vou apagar um pouco aqui. Só para a gente anotar os nomes. O que eu quero mostrar para vocês? Prestem muita atenção nos nomes desses centros de energia. Ok? Só da gente conhecer os nomes, toda a nossa filosofia, nosso ponto de vista, para olhar para esses centros vai mudar. Quer apostar? Nós vamos começar logo da coroa. Porque geralmente a nossa visão dualista começa de baixo e vai para cima. Como se estivesse saindo de uma coisa ruim e indo para uma coisa boa. Algo sujo que eu tenho que superar, etc e tal. E eu tenho que alcançar as grandes maravilhas aqui em cima. Esquece essa bobagem. Esquece. Senão você vai viver em conflito a vida inteira. Você vai atingir, sim, um patamar de paz interior, de espiritualidade, etc. Mas nunca vai conseguir estar bem em equilíbrio com você mesmo e com a vida que te cerca em todas as formas da vida se manifestar. Tá? Você vai estar muito bem quando estiver meditando, quando estiver rezando, quando estiver pagando de santo. Mas quando você estiver lá no seu dia a dia, sendo chamado às atividades denominadas terrenas, você vai estar em conflito, porque está condenando aquilo que você chama de terreno. Só que essa condenação só existe onde? Onde? Na minha mente. Então nós vamos começar de baixo. Opa, perdão. De cima. Nós vamos começar de cima. Nós vamos descer. Então, o primeiro corlô, do topo da cabeça, é o corlô da grande bem-aventurança. Lembrando que existem outros nomes também, outras nomenclaturas, ok? Opa, será que cabe aqui? Coube. Né? O centro, a roda da grande bem-aventurança ou a roda da grande bem-aventurança não dual. Por quê não dual? Por que grande bem-aventurança? Porque quando a energia, né, eles chamam de energia serpentina, kundalini, quando ela ascende, ela sobe pelo canal central, né, Tsauma em tibetano, ou Sushumna Nadi no sânscrito, quando essa energia, que geralmente fica aqui na base, ela sobe e vai irrigando os centros superiores, e ela finalmente chega aqui, o que geralmente acontece em um estado de meditação muito profundo, ocorre aquilo que os grandes yogis vão chamar de samadhi, ou supraconsciência, superconsciência, na linguagem moderna da psicologia transpessoal, que é um estado de consciência muito elevado, mas muito elevado. Os tibetanos também acessavam isso. Você pode chamar ele de nirvana, você pode chamar de shunyata, vacuidade, porque é um nível de realidade em que todas as nomenclaturas referentes a conceitos da linearidade racional já não fazem mais efeito, porque é um nível de realidade em que não se entende mais com a mente conceitual. Você está muito além da mente, numa realidade supracausal, algo muito além das nossas formas de compreensão banais. Não dá para transformar, comprimir a grandeza dessa realidade em conceitos. É uma realidade não conceitual porque extrapola qualquer postulado de compreensão humana. É experiência direta, experiência pura. Se a pessoa não emerge neste estado de meditação profunda, que é um estado natural e acessível a qualquer pessoa, ela não vai entender o que eles estão falando. Por que grande bem-aventurança? Porque é um estado de ser, é um nível de consciência tão expandido, em que aquilo que nós chamamos de bem-aventurança ou de felicidade suprema se manifesta como o nosso próprio ser. E por que não dual?
Porque você corta todas as dualidades. Nós temos dualidades que nos colocam em conflito e nós pensamos que somos separados das pessoas à nossa volta, da natureza, do universo, da inteligência suprema, realidade última, do absoluto. Que você pode chamar de Deus se quiser, mas que transcende Deus em sentido de conceito, que é Deus além dos conceitos. E quando a pessoa chega nesse estado, ela pode repetir o que Cristo disse: eu e o Pai somos um. Porque ela percebe que o tempo todo e sempre ela foi uma coisa só com a realidade absoluta, com o Pai, com Deus, o nome que você quiser. Sempre foi. Porque se nós adotamos um conceito de um Deus que é onipresente, esse conceito não pode contradizer a si próprio quando eu falo que Deus então não está em mim. Ele tem que estar em mim também. Senão eu estou contradizendo o conceito, então ele deixa de ser onipresente. Nesse nível de consciência, eu percebo a minha natural unidade com essa realidade absoluta. Eu percebo que eu e ela somos um. Por isso que é não dual, não dois. Não tem uma coisa aqui e outra coisa ali. Eu aqui e um Deus barbudo sentado no topo de uma nuvem, ditando regras, ordens, vendo se eu estou cumprindo todas as leis da religião. Não, eu descubro isso dentro de mim mesmo. E por que aqui no Ocidente nós não temos tantos iluminados? Porque desde criança nós somos educados pelas nossas escolas a projetar toda a nossa energia pessoal fora de nós. Fora de nós. No exterior. Quando a verdadeira descoberta é quando a gente pega essa energia e volta para dentro. Para um olhar profundo. E ali sim, eu descubro aquilo que eu sou. E quando eu descubro aquilo que eu sou em essência, para além de toda e qualquer aparência, eu percebo que não há nada que eu seja e nada que eu deixe de ser. Porque a existência nesse nível transcende um patamar de relatividade e ganha uma expressão de absoluto. Unidade com o absoluto. Essa é a grande bem-aventurança. Esse é o grande êxtase. Essa é a não dualidade. Que esse estado de consciência revela a cada um. Sem aquela hipocrisia, aquela mentira, né, dos nossos atavismos religiosos de quando que eu vou atingir isso? Só daqui 500 reencarnações. Eu não mereço isso, isso é para santo, isso é para iluminado. Imagina, quem sou eu, quem sou... Para com isso. Os grandes yogis, os grandes mestres nunca falaram isso. Sabe que você não consegue atingir isso. Muito pelo contrário. Vieram aqui para mostrar que conseguem. Essa é a grande esperança, essa é a grande libertação. Esse é o motivo pelo qual a gente tem que resolver primeiro as crises internas. Não ficar se preocupando só com, também com, mas não só com a crise do governo. Porque quem governa a minha vida sou eu. E quanto mais eu estiver em sintonia com essa consciência absoluta, mais a minha vida vai estar alinhada a essa natureza suprema. Não há governo, não há crise nacional que desestabilize uma pessoa ancorada no si mesmo, profundo, não superficial. O que é a presidência de um país quando você está em união com a presidência do universo? Ok, é possível atingir. Senta, medita todo dia, 10 minutos, 15 minutos. Não é muito para você, você gasta muito mais em muita bobagem. Medita,
espera 3 anos, 6 anos, 12 anos, dependendo dos seus traços particulares, uma hora ou outra isso vai acontecer. Vamos para a garganta. Ah, mas vai pular o terceiro olho, eles não têm o terceiro olho? Tem terceiro olho, tem sim, o chakra frontal. Mas nesse esquema eles já pulam direto para a garganta. Por quê? Porque aqui é um centro de energia muito relacionado a percepções extrasensórias. E o fato é o seguinte, você precisa ter um estudo bem delicado, né, para lidar com esse tipo de percepção. Então, os estudantes iniciais, eles pulam. Os iniciais, eles pulam isso e deixam esse estudo para uma compreensão mais avançada, tá? Porque é aquela coisa, todo mundo quer mediunidade, todo mundo quer percepção extrasensorial, quer ver espírito, quer ver... A gente não dá conta de lidar nem com a realidade que a gente percebe. Imagine com a realidade que a gente ainda não percebe. Porque assim, você acha que você vai começar a ver espírito, vai vir os mestres te ajudar? Depende daquilo que você sintoniza. E como nós variamos muito a nossa sintonia ao longo do dia, varia-se muito também aquilo que a gente vai perceber extrasensorialmente. E tem coisas muito pesadas. Aliás, não precisa nem ser coisa terrível. Basta ir num lugar muito agitado, um shopping, por exemplo, tá? Com muitas oscilações de níveis de ondas mentais, e você pega uma pessoa com uma mediunidade desregulada. A pessoa fica tontíssima nesse lugar, mas tontíssima. Porque começa a registrar muitas frequências, ela está muito aberta, e aí começa a ficar tonta, e vem muita onda, muito pensamento, ela se afoga. É como você nadar no rio Tietê sem o escafandro. Então existe também uma necessidade da gente olhar para o termo mediunidade, percepção extrasensória, com seriedade e com cuidado. Não é algo a temer, também não é isso, não é isso. Eu não vou desenvolver porque falou. Não, para com isso. Não. Desenvolva, mas sem romantizar a coisa, sabe? Porque só vai acontecer coisa boa. Não, só vai acontecer coisa boa se você estiver bem o tempo todo. Ok? Mas na hora que aparecer um desencarnado, ai meu Deus, onde é que eu estou? Que realidade é essa? Eu falo com todo mundo, ninguém me escuta, ninguém me ouve, estou perturbado, e agora só você me escuta, é você mesmo que eu vou ficar aqui do seu lado, por favor, me tira dessa! E aí, o que você vai fazer? E outra coisa, você não vai só ouvir e ver, você vai sentir o que aquele espírito sente. Às vezes é bom ficar do jeito que a gente está, né? Esperar mais um pouco. Por isso que eles faziam isso, eles esperavam mais um pouco. Até o estudante ter um certo desenvolvimento, né? Lógico, hoje a gente tem casas aqui no Brasil que auxiliam a pessoa a desenvolver a mediunidade. Se tem já uma predisposição com uma mediunidade mais ostensiva, ok? Numa boa, tranquilo, sem conflito, sem ter em quê, sem não ter em quê. Tá? Tranquilo. Mas então é por isso que eles já pulam logo para a garganta. E o chakra da garganta em tibetano, um dos nomes em tibetano, a gente pode traduzir por roda do contentamento. Ok. Como assim? Roda do contentamento? Roda do contentamento. Opa. O que acontece? Por quê? Né? Roda do contentamento, roda do prazer. Mas não é o chakra da fala? Né? Sim, também da fala, da criatividade, da comunicação. Comunicação. O que é a criatividade? Criatividade nada mais é do que o meu espírito achando alguma outra forma de comunicar a sua essência na existência que me cerca. Isso é minha criatividade. Posso comunicar-me com o espírito através de um texto, de uma fala, de uma imagem, de arte, de dança, poesia, qualquer coisa. É criatividade. O que é
comunicação, eu estou comunicando o meu espírito ao mundo. Né? E tem um nível mais profundo que a gente aprende com os tibetanos aqui. Principalmente os nossos mentores espirituais, que têm procedência lá do Tibete, colocam muito essa questão. Por que chakra, então, o Corlô do contentamento? Se é um centro responsável pela nossa comunicação. Muito simples. O que é comunicação? É conversar com outra pessoa. Não, pode ser, mas não é somente isso. Comunicação é uma troca. Eu posso me comunicar com uma pessoa, eu posso comunicar com uma planta, com o universo, com a vida. E o que acontece quando eu estou em comunicação e sintonia com a vida? Quando eu me comunico bem com a vida. Quando eu estou alinhado com a vida. Ou seja, o meu ser está se expressando no mundo, no universo, em entendimento com os princípios básicos da vida. Em harmonia. Quando o meu ser está se comunicando bem com a vida, surge o contentamento verdadeiro. Quando eu não estou conseguindo me comunicar com a vida, há alguma obstrução, eu não estou entendendo a vida, e não estou fazendo a vida me entender, porque eu não consigo me expressar diante da existência, eu não estou em contentamento. Eu estou descontente. Então, se você está descontente, veja se a sua comunicação com a vida está harmoniosa. Será que você está considerando a vida apenas como um antro de problemas? Se você está fazendo isso, você não está se comunicando com a vida. Se você enxergar a perfeição que existe na vida, aqui, nesse exato momento, e tentar se alinhar a ela, pelo menos reconhecê-la, bingo, você se comunicou com a vida. Você se comunicou com a vida, você tem contentamento. Só que é um contentamento interior, é uma satisfação muito sutil, profunda, indelével, renovada a cada instante. Não é um contentamento banal. Como eu estou me comunicando com a minha vida? Porque quando eu me comunico muito bem com o meu melhor amigo, surge um ambiente de contentamento. Por que eu não posso fazer o mesmo com a vida? As nossas escolas, a nossa sociedade, os nossos telejornais nunca ensinaram para a gente como se comunicar com a vida. Eis o crime da ignorância de uma sociedade superficialista. A gente aprende tudo, todas as regras de matemática, de português, os nomes em latim na biologia. Lógico, para vomitar aquilo numa prova e esquecer tudo depois. Mas a gente não aprende como se portar diante da vida. A nossa educação não é para tornar pessoas felizes. É para iludi-las. Falar que a felicidade delas está sempre fora delas. Ou seja, num lugar onde ela nunca vai poder estar. Portanto, é uma sociedade infeliz. Tem tanta gente deprimida, ansiosa, com problema. É culpa delas? Não, olha o nosso discurso, olha a nossa filosofia de vida. Mas quando eu me comunico bem com a vida, eu vivo contentamento. Contentamento. Simples, natural, espontâneo. Isso não é o difícil. Isso é o que era para ser esperado, naturalmente. Então, se eu não vivo em contentamento, eu estou deixando de me comunicar com a vida. A vida está me passando uma mensagem e está falando que ela é alegria, que ela é perfeição, que ela é compaixão, apesar de todos os problemas. E eu não estou sabendo reconhecer. Eu estou me anulando. Estou anulando o tempero da vida e falando que ela não tem sabor. Comunicação. Mas veja quantos níveis de compreensão nós temos sobre isso, esse termo. O próximo, vamos aqui para o coração. A roda, o corlô da natureza verdadeira.
Porque é a roda da natureza verdadeira. Esse chakra, ele comunica, né, na forma com que ele trabalha a energia, né, a forma como ele sintetiza, ele dá vazão àquela vibração específica que ele trabalha, é uma vibração muito relativa ao conceito de afetividade, de amor, de expansão, mas não amor no nosso sentido de interpretação banal da nossa sociedade. Porque o que a gente confunde com amor? Apego, desejo, carência, tudo isso. Por isso que o amor na nossa sociedade mata. Se a pessoa não me ama, eu vou lá e mato ela. Como assim? Não vai me amar? Porque é uma filosofia de vida que faz com que nós não reconheçamos o amor que o universo já tem por nós e ficamos mendigando migalhas do amor alheio, sendo que as pessoas não têm amor nem para se amar a si mesmas. Como é que a gente exige que elas amem um pouco a gente? Os nossos relacionamentos afetivos, todos desequilibrados. Por quê? Eu coloco a minha esperança de amor em você, você coloca a sua esperança de amor em mim. Eu não tenho amor para mim, como é que eu tenho para você? Você não tem amor nem para você, como é que vai ter para mim? Pronto, vivemos em conflito. Nenhum consegue atender a demanda do outro. Né? Muito simples. É só a gente sair do nosso modo, da nossa caixinha de pensar a vida, a gente vai ver todos os absurdos e os porquês desses absurdos. Uma compreensão espiritual profunda permite esse tipo de visão. A gente tem que sair um pouco da caixinha, deixar as nossas velhas crenças e os nossos modelos, os nossos paradigmas de lado e começar a pensar de uma forma diferente, livre, crítica. Ou mesmo, além de crítica. Porque o crítico também tende a ficar num dos lados da coisa. Pensar através do silêncio. Do silêncio de uma meditação. O silêncio comunica tudo. Só que vê como a nossa mente é inquieta. Por isso que a gente se sente perdido diante da vida. O que acontece? A vibração, a frequência de energia que é trabalhada aqui por esse vórtice, ela comunica um pouco daquilo que nós entendemos por amorosidade. Por isso que os tibetanos vão chamar de compaixão. Difícil o tibetano falar em amor, eles vão falar compaixão. Porque a compaixão é aquele amor, só que sem aquela necessidade de apego, de desejo, de prazer, de carência. Não, é uma amorosidade gratuita, espontânea, sem se prender a nada. Essa é a compaixão. Ok? Eu faço sem esperar nada. Eu faço porque aquilo exala de mim. E exala de mim porque a minha natureza verdadeira comunica essa compaixão. Comunica este amor para além dos nossos defeitos, da nossa visão turva ao interpretá-lo. A natureza do universo, ela compreende a energia em forma de amor, e essa energia como amor é a energia mais forte que existe. Alguns tibetanos falavam que quando você atinge a grande bem-aventurança não dual, você entra num estado de vacuidade. De vacuidade, mas não é um niilismo. Não é um vácuo de vazio, é um vácuo de plenitude. É um vácuo de ego, um vácuo de problemas, um vácuo de dualidade, de agitação e de conceitos. O que sobra para além disso? Como dizia Alberto Roden, quando ocorre uma ego-vacuidade, em seguida acontece uma cosmoplenitude. Por isso que alguns outros mestres tibetanos iam falar depois que existe uma vacuidade, só que essa vacuidade ela é inseparável de compaixão. É como se dizer que essa realidade absoluta que existe, que nós podemos conectar-nos com ela, ou abrirmos os olhos para vermos que já estamos conectados o tempo todo, que nós conseguimos isso num estado profundo de interiorização,
ela é manifestação pura dessa energia que nós chamamos de compaixão, ou de amor puro, seja lá o que for. E isso é um vínculo entre essa natureza absoluta e a nossa natureza relativa. A minha essência, se eu for utilizar a linguagem do amor, é amor. A minha natureza espiritual, ela exala isso naturalmente. Como eu não me conheço como ser espiritual, o amor que eu manifesto para o mundo continua a ser superficial e de migalhas. Agora, quem se encontra a si mesmo e realiza essa natureza de expansão, de conexão, por que o amor faz? O amor nos conecta. A conexão faz com que nós entendamos que nós somos unos a tudo. Quando eu me estendo ao outro, quando eu me coloco no outro, eu me expando. E todo o universo tem esse sentido de mostrar que o todo está na parte e a parte no todo. Por isso que esse amor é a energia mais forte do universo. Porque é a única capaz de comunicar, ainda que no plano da relatividade, a imensidão da unidade, da realidade absoluta. O amor consegue fazer isso. Por isso ele é o sustentáculo, a base da nossa natureza verdadeira. É o chakra da natureza verdadeira. Percebam que apenas conhecendo os nomes, a gente já muda. É outra visão. Ok, então vamos para o próximo. Aqui no umbigo, né? Então a gente tem a roda da manifestação da energia. Alguns autores tibetanos, geralmente eles vão chamar também de a roda do umbigo. Só que fica muito complicado porque alguns vão interpretar essa roda do umbigo como sendo o plexo solar e outros como sendo o segundo chakra aqui, né? Tanto que em alguns autores eles vão falar que o centro do umbigo é 4 dedos abaixo do umbigo. 4 dedos abaixo do umbigo, na verdade, seria o chakra sexual. Um pouquinho acima do umbigo é o plexo solar. Como é um chakra que eles relacionam ao fogo, ao elemento fogo, o chakra que é relacionado a esse elemento é aqui o do plexo. E é o que mais consegue condizer com o nome, manifestação da energia. Por quê? Outra coisa, né? No próprio, considerando aqui o próprio chakra sexual, 4 dedos abaixo do umbigo, ele também tem um grande potencial energético, né? É o que os chineses, os taoístas, vão chamar do dantian, né? Que eles vão tirar a energia daqui no processo alquímico, né? Qigong, Tai Chi, e vão espalhar isso pelo corpo. E sempre tiram daqui, abaixo do umbigo, né? Por isso que aqueles monges de Shaolin conseguem fazer aquelas técnicas que você quer uma barra de ferro no braço. Eu tiro essa energia forte daqui, canalizo ela para o meu braço. O cara bate aqui, quebra a barra. Só que esse aqui é outro centro. Nós vamos falar do plexo. Há autores que vão divergir. Vão falar que esse centro, na verdade, é o sexual, outros vão falar que é o plexo. Tem uma confusão toda. Mas vamos adotar aqui como sendo o centro do fogo. O plexo solar. Ou simplesmente o chakra da região do umbigo, o corlô da manifestação de energia. Por quê? Porque este centro do plexo, ele é considerado a sede do nosso poder pessoal. E também as baterias, a bateria energética do corpo físico. Quando Swami Rama, podem ler o livro dele, é lindo,
vivendo com os mestres do Himalaia. Quando Swami Rama, um grande mestre, na época um grande Swami lá da Índia, foi visitar o grão-mestre dele no Tibete, o grão-mestre dele que fazia coisas maravilhosas, materializava, desmaterializava o próprio corpo, tinha poder de aporte, né, de materializar, desmaterializar objetos em alguns lugares e rematerializá-los em outros lugares. Era um mestre muito, muito avançado. E essas coisas não são bobagens não, viu? Apesar de termos, sim, fraudadores, charlatões, querendo exibir esses poderes, no universo yogi, essas coisas são muito comuns. E nunca com a finalidade de exibição. Portanto, a gente não vai ver. Apenas se você entrar nesse caminho. Aí você não vai ver outro fazendo. Você vai descobrir que você é capaz de fazer. E vai entender por quê, vai compreender as leis. Ok? Mas então quando Swami Rama vai conhecer o grão-mestre dele, ou seja, o mestre do mestre. E o mestre dele já não era pouca coisa, viu? O cara era muito bom. Muito bom. Mas quando ele vai conhecer o grão-mestre dele, cruza a fronteira lá da Índia com o Tibete, ele vai passar alguns meses com o grão-mestre. O grão-mestre vivia numa caverna nas montanhas, meditando e instruindo alguns discípulos. Veja, um grão-mestre, um sujeito muito elevado. Poxa vida, ele vai fazer eu aprender altas meditações de vacuidade, de sei lá o que, de amor, de etc e tal, aquilo que a gente divulga muito aqui, né? Vai me fazer ver espírito, abrir o terceiro olho, aquela coisa toda, né? Não. Sabe qual foi o assunto principal que o grão-mestre do Swami Rama insistiu com o Swami Rama? Uma técnica perdida hoje em dia, muito preciosa, chamada ciência solar. Ciência solar era uma técnica que você concentrava-se aqui no centro Manipura, o plexo solar, terceiro chakra, e com alguns pranayamas, algumas técnicas de controle de energia especial e associado a algumas visualizações, você expandia o poder deste centro. Expandindo o poder deste centro, você obtinha controle sobre a sua vida física, sobre a sua vida psíquica, você adquiria dons chamados de paranormais. O centro está no umbigo. Isso é importante. Isso eu demorei muito para aprender. Para mim, mesma coisa. Era sempre mais importante aqui e aqui, quando não aqui. Daqui para baixo não, porque a gente vem daquela visão de céu e terra, né? Terra, céu. A gente só quer o céu, não enxerga o céu existente na própria terra. Que é aquela coisa, né? Que a gente quer ir para o céu. E o que tem no céu? Sol, nuvem, estrela, lua. Mas pega um foguete, vai para a lua e chegando na lua olha para o céu. Quem é que vai estar no céu? A terra. Nós já estamos no céu. Por isso que atingir o céu é um processo de sintonia, onde quer que você esteja materialmente. É isso que o reino está dentro de vós, dentro de toda parte. Ok? Mas então, isto aqui, este centro, ele é muito importante. Mas muito importante, manifestação de energia. Aqui que a energia se manifesta na nossa vida mesmo, sem ser aquela vida idealizada de sou anjinho, tô espiritual, etc. Não, a nossa vida como ela é. E eu tenho a necessidade e a obrigação de alinhar a minha experiência do dia a dia com aquilo que faz sentido, a minha essência. Qual que é a tradução disso? Viver uma vida feliz. A minha essência é felicidade, a minha essência é amor. Por que eu tenho que viver num eterno, num processo antagônico entre aquilo que eu experiencio no mundo e aquilo que eu sou dentro de mim? Primeiro eu tenho que aprender aquilo que eu sou. Depois que eu aprender aquilo que eu sou, eu tenho que utilizar mecanismos internos de fazer a minha experiência se adequar o máximo possível àquilo que eu sou. Para não ter algo conflitante. Sabe aquela coisa? Eu sou super santo por dentro, mas vivo na miséria aqui no mundo. Então é uma pessoa manca. Não é um santo, é um manco. Está fugindo da vida que lhe foi dada.
Acha que viver e viver em santidade é só ter as portas abertas para o céu. E ignora o céu que já existe aqui, como matéria, como convivência, como risada, como tomar um chá com os amigos, como ter uma vida satisfatoriamente feliz, que o tempo todo a nossa religião ficou condenando, não é? Porque o santo é o maltrapilho, o santo é o pobre, o santo é aquele que sofre. Mentira! Um verdadeiro mestre, se a gente conhecesse um mestre oriental de verdade, ou um mestre ocidental de verdade, é um sujeito feliz, não precisa ir muito longe. Da minha própria experiência de percepção extrasensorial, toda vez que chega um espírito muito evoluído para falar alguma coisa, você acha que é um espírito triste, carrancudo, é a própria manifestação da felicidade. Através desse centro eu consigo primeiro mentalizar, criar uma imagem do que eu preciso para a minha vida. Aqui eu condenso essa imagem, aqui a energia ela sai para manifestar aquilo. É aqui que eu reabasteço as energias do meu corpo físico. Sim, existem outros centros, bulbo raquidiano, o próprio frontal, ok, sim. Mas aqui que é o sol da minha vida. O eixo, a minha saúde psíquica, a minha saúde corporal, a minha saúde espiritual, está aqui também. Por isso que o grão-mestre do Swami Rama falou tanto da ciência solar. Tanto. Ao invés de falar de qualquer outra coisa. E ele poderia falar o que ele quisesse. Porque ele tinha total domínio sobre a matéria. Talvez por causa disso. O centro da nossa vitalidade maior. Por que poder pessoal? Porque aqui é que eu me manifesto no mundo como energia vibrante. Eu chego num lugar e faço as pessoas sentirem o sol que eu sou. Plexo solar. Imagine a vida na Terra sem o sol. É a mesma coisa para a nossa vida. Sol é energia pura. Ok, existe energia que vem do alto, existe energia que vem da Terra, mas existe um sol secreto. Não vou me estender nisso, porque senão dá outro tema. Olha que mágico. Ah, mas vamos pular aqui então o chakra sexual. Não, é a mesma coisa que o frontal. Porque são centros que trabalham com energia num nível, em manifestações muito específicas. Você tem mediunidade aqui, você tem sexualidade aqui. Né? O próprio yoga, o yoga tântrico do Tibete, ele tem técnicas de você utilizar essa energia a nível sexual, algo que eles vão chamar de karma mudra, né? Lembra um pouco a tentativa indiana, tântrica indiana do Maituna, né? Da questão de você lidar com a sexualidade de uma forma totalmente divina. Divina! Porque a mesma energia que você condena aqui, que cria a vida, é a mesma energia que quando você elevar ela, vai te dar iluminação. Você nunca vai conseguir transmutar essa energia se você ficar condenando ela. Por isso eles ensinavam a pessoa a viver a sua sexualidade de uma forma totalmente coerente, equilibrada, respeitável, em harmonia e vendo isso como algo divino. Para não ter conflito. Pode ter certeza que quem condena o sexo tem conflito com o sexo. Quem realmente superou, saiu daquelas coisas, se a gente precisa ter essa tentação de querer superar, não é superar, é amar. Aceitar. Quando eu amo, eu transmuto a qualidade. E não preciso transmutar a qualidade só para ela ficar sendo usada aqui. Eu uso ela aqui também, não tem problema. É divino. Ok? Esquece o céu idealizado. Vamos nos conectar ao céu real que existe aqui e que a gente só não se dá conta porque estamos vivendo de olhos fechados para a realidade. Em sistemas de crenças que negam a vida e não afirmam a vida. Por isso que a gente tem tanto desequilíbrio. Por isso que a gente tem tanto desequilíbrio na área sexual. Por isso que a gente tem tanta gente fazendo tanta besteira. Fica lá reprimido, vendo uma cultura
repressora, né? Todo cheio de recalque. E é lógico que as manifestações da sua expressão sexual serão as mais doentias possíveis. Né? Mas quando a gente aprende a olhar para a coisa de uma forma saudável, tranquila, poxa, com equilíbrio, mas, né, não se fala disso. Né? O sexo ele é proibido. Proibido. A gente não tem uma maturidade coletiva, social, para abordar isso de uma forma equilibrada, né? Por isso que dá tanto problema. Mas vai ver se lá no Tibete tinha tanto problema com relação ao sexo como a gente tem aqui. Mas ok, então a gente pula esse aqui e a gente vai direto então para o básico. Tem diversos nomes também na cultura tibetana, o chakra secreto, o chakra da base. Mas, olha que lindo! Roda da sustentação do êxtase. Para a gente encerrar aqui esse nosso quadro. O centro, o corlô da sustentação do êxtase. Por isso a gente não pode condenar esse nível. Porque a gente só experimenta o êxtase característico a todos esses níveis de consciência se este centro estiver bem. É da base que a energia parte e alimenta o conjunto. Se eu descarto a importância disso, aqui não vai ter o alimento suficiente para eu distribuir. É ele que sustenta o êxtase. Como assim êxtase? Sim! Cada chakra representa um nível de consciência. Através de um nível de consciência eu acesso a energia de uma forma mais potente nesse centro. Né? Através de um nível de consciência de amorosidade, de compaixão, este centro ele fica mais ativo. Ok? Do sentido de um estado de consciência, de poder pessoal, de controle da minha vida, eu atinjo esse ponto. Então são níveis de consciência. Mas cada um desses centros você experimenta uma experiência de êxtase. Quer ver? No chakra sexual, você experimenta uma experiência de êxtase através do orgasmo. Esse é o êxtase do segundo chakra. No terceiro nível, qual que é o êxtase? É o êxtase, sim, dessa expressão pessoal de afirmação diante da vida. Vai falar que não é um êxtase, que não é gostoso, que você não se sente bem, quando você se sente fazendo a coisa certa, sendo aquilo que você precisa ser, tendo aprovação, não no sentido de esperar a aprovação de forma egoísta das outras pessoas, mas fazendo algo que de fato tem um reconhecimento porque é importante de ser feito. E outra, você consegue fazer aquilo. A sua energia está se manifestando, está se expressando. Você sente que você está no lugar certo, na hora certa, fazendo o que você tem que fazer. Se sentindo a pessoa mais viva do mundo. Isso é um êxtase. É o êxtase do terceiro aqui. Do chakra, do corlô da manifestação da energia. Quando eu experimento uma vivência de amorosidade pura, de afeto puro e profundo, de troca de afeto pura e profunda, verdadeiro, com uma pessoa, com a vida, com uma floresta, com o mar, com as estrelas, com Deus. Mas quando eu estou num estado profundo de amorosidade, eu experimento um êxtase. É o orgasmo, entre aspas, deste chakra. É como se cada chakra tivesse sua expressão orgástica particular. Pode se manifestar como expressão orgástica sexual, ok, mas não só. É a mesma energia que está alimentando. Como a nossa mente está muito na matéria, é na matéria que a gente experimenta o êxtase. Portanto, aqui no sexo, na comida, o êxtase do prazer do paladar. Mas quando a gente eleva a nossa consciência, a gente vai experimentando êxtases cada vez mais refinados
mais fortes e mais duradouros. O êxtase da criatividade e do contentamento da vida. E olha como tudo está interligado. Se eu não tenho energia na sustentação do êxtase, essa energia não alimenta os chakras. Se eu não tenho, por exemplo, a minha energia se manifestando, fazendo as coisas da minha vida darem certo aqui, e fazendo com que eu faça tudo com a experiência da amorosidade, menor será o meu êxtase de contentamento, de afirmação, de comunicação perante a vida. Quando eu me comunico com a vida, estou totalmente tranquilo, contente, me expressando com a vida e para a vida e deixando a vida se expressar através de mim, é um êxtase. É um êxtase. Aqui na mediunidade também, porque é da mediunidade, mas também é da vida intelectual. Que é um êxtase intelectual, você sentir que entendeu um conceito de alguma coisa. De repente, a vida se traduziu a você de uma forma que você entende a vida. Intelectualmente, é um êxtase. Por isso tem tantos intelectuais passando o dia inteiro estudando, escrevendo artigos. Você fala, meu Deus, como é que eles aguentam? Eles estão experimentando uma certa felicidade. Pode não ser uma felicidade completa. Pode não ser nem sequer um nível de êxtase completo de entendimento da realidade. Mas toda vez que de repente eu falo, putz, entendi. Agora eu entendi como a vida funciona e tudo fez sentido. É um êxtase. É uma experiência de satisfação. E ela dura mais do que o êxtase do orgasmo sexual. Você leva ela na sua vida. E ainda maior é o êxtase da grande bem-aventurança não dual. Quando essa energia se expressa na coroa e me conecta com o tudo. Com o todo, todo em mim, eu no todo, sem diferença nenhuma. É o maior dos êxtases que existe. E só pode existir se a base estiver boa. É ela que sustenta o êxtase. Se não, eu posso até experimentar momentos, lampejos de conexão com o absoluto. Só que isso não se sustenta na minha vida. São apenas momentos. E logo depois eu sinto que eu caio. Porque eu estou só em cima. Eu não estou distribuído. Eu estou me polarizando. Eu não sou um ser integral. Quando eu sou um ser integral, eu manifesto, experimento todas essas manifestações. Todo este êxtase em equilíbrio, em comunicação com a vida, em afirmação da vida. E aí eu percebo que a vida não é sofrimento. E que nós somos criados, estamos aqui para sermos felizes. Pode ser que nós tenhamos muitos sofrimentos, ou melhor, muitos problemas, por conta das nossas próprias criações passadas. Desta encarnação e de outras, que vão se manifestando karmicamente, essa lei de compensação, de equilíbrio de causa e efeito. Mas é culpa nossa. Culpa. Nós não estávamos dialogando com a vida. Nós não estávamos manifestando nossa energia, por isso queríamos a energia do outro. Nós não estávamos conectados à nossa natureza, por isso queríamos o amor do outro. Nós não tínhamos sustentação própria, segurança própria, queríamos conquistar isso derrubando o outro. Nós não tínhamos grande bem-aventurança, portanto vivíamos fazendo escolhas baseadas no medo e não no amor. E aí voltamos com vidas difíceis. Nós estamos aqui para sermos felizes. Toda a nossa programação energética potencialmente está preparada para isso. Nós somos programados energeticamente para uma experiência de extrema felicidade. De extremo equilíbrio, sem negar nada, sem idealizar nada. Só vou viver no paraíso quando eu estiver lá em nosso lar, no céu, seja lá onde for, e aí eu só vou usar o chakra superior. Nós somos programados para a felicidade. Se a gente não entende isso, o problema é nosso, nós vamos continuar aqui na Terra até aprender. E nós só vamos sair da Terra o dia que a gente aprender a se conectar totalmente com a experiência que a gente está aqui, sem entrar em conflito.
entendendo que o céu é mais do que uma realidade idealizada. O céu é todo aqui e agora, onde nós estivermos. Conscientemente. Integralmente. Em equilíbrio e harmonia com o todo. Essa é a contribuição desses grandes yogis tibetanos.